Oi, Jean. Olá, olá, Seja boa noite. bem-vindo ao Enfermais. Obrigado pelo convite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos sim. Tu fala do Colorado, é isso? Sim, estou no estado do Colorado, 3 horas atrás do horário de Brasília. A gente está no horário normal, né? No horário de inverno aqui fica 4 horas atrás, então para a gente aqui são 4 horas da tarde. 4 horas, aqui 19 É, horas. Então tá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Enfermais. Essa live que a gente vai. Eu esperei tanto por essa live, porque nós começamos aqui no Enfermais com uma série de lives de como trabalhar no exterior. E eu gostaria muito que alguém viesse aqui para falar dessa parte burocrática, né, de como é que funciona, o que que é preciso. E foi onde eu entrei em contato com o Jean e a gente conseguiu agendar essa live para o dia de hoje. Então, o Jean, Jean Silva, né, especialista no processo de validação de diplomas de enfermagem, é uma empresa, né, da ABNA, que é uma empresa que ajuda enfermeiros a validarem o seu diploma para trabalhar nos Estados Unidos, que desde 2019, e eu gostaria de pedir então para o Jean se apresentar um pouco mais, falar o porquê ele criou essa empresa nos Estados Unidos, partiu de qual necessidade. então vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mário, pelo convite. Boa Nós noite. que Bom, agradecemos. a BNA ela surgiu, foi um Ô, Jean, projeto. tu tem como aumentar um pouquinho o teu volume? Ai, deixa eu ver. Eu acho que aqui tá conseguindo escutar agora. Eu consigo, mas ele não está tão alto assim. Se estivesse um pouquinho mais alto, seria melhor. Pessoal, e vocês que estão entrando, se quiserem enviar perguntas aqui para o Jean no final da live, ele responde para vocês, tá? E o áudio ficou melhor agora? A hora que tu falou, ele ficou melhor, mas ele já baixou novamente. Alô, alô? Ele ainda precisaria aumentar um pouquinho mais. Pessoal, tá, só dá um ok se o áudio para vocês também está baixo, porque não tem como aumentar o microfone aqui. Pessoal, estão conseguindo ouvir? Esperar o pessoal responder. Pessoal, só nos diga se vocês estão conseguindo nos ouvir. Ó, áudio ok, a Tatiana colocou ali. A Tá Francine normal. colocou que melhorou, tá normal. Então vamos Então continuar. vamos Conte pra lá. gente então por que surgiu a BNA. Então vamos lá. Brasília Nursing Abroad, né? Então a Brazilian Nurse Abroad, mais conhecida hoje como BNA, ela surgiu de um projeto pessoal, né? Foi quando a minha esposa resolveu validar o diploma dela em 2019, né? Eu não sou enfermeiro, ela que é enfermeira. Então, quando ela decidiu, falou assim, eu quero validar o meu diploma de enfermagem nos Estados Unidos, eu fiquei responsável pela parte burocrática, né? Eu sabia que o processo ele envolvia várias provas, provas de inglês, prova de enfermagem, então eu quis deixar ela tranquila nessa parte de estudar, focar nas provas, e eu fiquei responsável por pesquisar a parte burocrática. Na época, a gente não achava quase ninguém brasileiro falando sobre o processo, então eu resolvi criar o site na época, antes era só um site para documentar o processo dela. Então, à medida que o processo dela ia avançando, eu ia descobrindo as informações, né, pesquisando nos sites americanos, eu resolvi colocar no site, né, antes que era, como eu falei, que era só um site mesmo, e aí as pessoas começaram a ver, a incentivar também, estava incentivando ela com as informações, e nos procurar. Falei assim, já tem como você me ajudar? Eu pago para me ajudar e tudo mais. Eu quero também ter essa Uhum. ajuda. Aí, quando eu resolvi, então, transformar o nosso site em uma empresa, né? E hoje minha esposa já está aqui há 2 anos e meio, a nossa empresa já está praticamente quase 2 anos também, né? Então, a gente está aí auxiliando os enfermeiros aí de forma profissional. Hoje a gente está aqui no estado do Colorado. A gente tem uma equipe no Brasil também que nos auxilia, né, que trabalha com a gente. Então, foi daí que surgiu a BNA.
Ah, e um ano bem antes da pandemia, né? Eu imagino a loucura que foi na Foi. pandemia, né? Com o pessoal precisando de enfermeiro para todos os lados, o mundo inteiro precisando de enfermeiros, e tu abriu a tua empresa bem nesse período. Justamente, né? A pandemia ela agravou ainda mais a necessidade de enfermeiros, foi aquela loucura. Uhum. A gente com medo de não vir, porque a gente estava no meio do processo migratório, né? As fronteiras fechando, e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo e agora as coisas estão mais tranquilas. Ah, que joia. Ô, Jean, eu fiz aqui uma lista de perguntas e aí para a gente ter um norte, né, para essa live, e depois eu também vou pegar as perguntas que o pessoal está enviando aqui no chat para te nos É, ajudar. Por que os Estados Unidos necessitam tanto de enfermeiros, Jean? é, Eu vi alguma coisa que passou no meu Instagram que a cada 2 anos, quero que tu me confirme essa informação, a cada 2 anos os Estados Unidos precisam de 170 mil enfermeiros. É isso mesmo? é. Eles têm um estudo que fala que até 2030 eles têm que aumentar o quadro de enfermeiros aqui nos Estados Unidos em quase 30%, 28,4%, né? E por que que existe essa necessidade, né? Porque a população aqui americana ela está envelhecendo e necessita de cuidados, né? A cada ano que passa as pessoas estão vivendo mais, então tem essa necessidade aí de cuidados, né? É, como eu falei, com o Covid, isso se agravou, porque existiam enfermeiros já com idade já avançada, que antes da pandemia estavam se programando se aposentar nos próximos 5 anos, 4 anos, e quando veio a pandemia, acontecendo o que aconteceu e eles eram a linha de frente, eles ficaram com medo e anteciparam a aposentadoria, Hum, né? Então isso já veio a pandemia, já veio profissionais se aposentando, né, e tudo mais. E as universidades aqui também nos Estados Unidos, elas não formam a quantidade de enfermeiros que o mercado necessita, né? Então, por conta disso, eles têm essa abertura de enfermeiros internacionais e tudo mais. E diferente também do Brasil, não necessita de enfermeiros somente em hospitais. Existe casas de repouso, existe escolas, presídio, né, consultórios. Então, hoje, aqui nos Estados Unidos, às vezes não, o trabalho que o técnico de enfermagem faz no Brasil, aqui é o enfermeiro que faz, né? Então, aqui eles não contratam técnico para, por exemplo, fazer um trabalho no nursing home, né, em home care, tem que ser um enfermeiro, né? Então, sim, tem essa necessidade aí, e a cada ano que passa, eles precisam ainda mais de enfermeiros. não existe a categoria do técnico de enfermagem nos Estados Unidos, né? Apenas do Existe, enfermeiro. não, E existe? existe o auxiliar, existe o técnico de enfermagem, existe o enfermeiro. Só que a autonomia do técnico de enfermagem aqui é totalmente diferente a comparação com o Brasil, No né? Brasil. Então, é basicamente o que o técnico faz no Brasil, o enfermeiro que tem que fazer aqui. O técnico não tem essa autonomia de fazer como tem no Brasil, né? Certo, certo. E quais os requisitos para se tornar enfermeiro nos Estados Unidos, Jean? Tá, são basicamente dois requisitos, né, para poder iniciar. Primeiro, tem que ter um curso de bacharel. Infelizmente, o técnico de enfermagem no Brasil não pode validar o diploma aqui para ele trabalhar como técnico e teria que fazer um curso novamente, né? Então, precisa ser um enfermeiro bacharel, curso bacharel, e ter um registro no Corém, né? Uma dúvida que muita gente pergunta: meu Corém está inativo, já tem tempo que eu não atuo na área, eu cancelei meu Corém, não tem necessidade, né? Então, você tendo um registro no Corém cancelado ou ativo, você pode iniciar o processo. E uma coisa agora que tu me falou, tu estavas falando, eu lembrei que eu tenho alunos, né, como eu trabalho na formação de alunos do curso de graduação em enfermagem, que alguns alunos que já foram para outros países, eles têm que fazer o registro de enfermeiro no Corém, mesmo que não tenha trabalhado, mas ele tem que fazer o registro no conselho aqui no Brasil para depois conseguir validar o diploma dele lá no exterior. Se ele Just- só faz a graduação, pega o diploma e não registra, ele não consegue, né? É, na verdade, não é que não consegue, é porque acontece que as empresas que fazem a validação do diploma aqui, eles vão questionar, mas espera aí, Uhum. você formou
há 10 anos atrás e nunca teve o registro no Corém, que eles, no pensamento deles, é, será que ela cometeu algum crime e está omitindo esse registro no Brasil? Porque, como eu falei, eles não querem saber se o registro está ativo. Eles querem saber se, enquanto estava ativo, se o enfermeiro teve algum processo ético administrativo. Por isso é importante, sim, abrir o Corém, né? Se vai mudar de país, depois cancela o Corém, deixa ele inativo para não gerar anuidade, Aham. né? Quando vir fazer a aplicação aqui, só informar o número e falar que naquele período, enquanto estava ativo, não teve nenhum processo ético administrativo, que é um documento que tira no próprio site do Corém, né? Certidão negativa, certidão positiva, né? Dependendo do estado. Uhum. Ok. E precisa de proficiência do inglês para dar início no processo? Essa pergunta a gente recebe com bastante frequência. A proficiência de inglês, que é a prova de inglês em si, ela não precisa para iniciar o processo. Mas o enfermeiro tem que ter em mente que durante o processo ele vai precisar sim da prova de proficiência de inglês, né? O processo ele envolve algumas etapas, mas para poder iniciar não precisa de ter a prova de proficiência de inglês. O que a gente recomenda que o enfermeiro tenha pelo menos o inglês intermediário para poder começar já a estudar para a prova de enfermagem e tudo mais, para quando chegar o momento de fazer a prova de proficiência de inglês, já está com o inglês já um pouco avançado, e aí sim. Mas para iniciar, não, mas durante o processo, sim, vai precisar. Uhum. E idade? Tem algum empecilho ou É, não muita nesse gente também processo? pergunta, né, sobre idade. Ah, eu já tenho 42 anos, né? Se acha velho, né? No Brasil, infelizmente, tem esse preconceito, né? Não, idade não influencia, né, nem na validação do diploma, nem no processo migratório, muito menos na busca de um emprego aqui, né? Então, eles não têm isso, não olham isso, não quer saber se a pessoa tem 20 anos ou 60 anos. Eu tenho cliente com mais de 60 anos de idade fazendo o processo migratório, né, ou fazendo o processo de validação e logo seguido o processo migratório, eles não têm esse preconceito, não. Pode sim, qualquer idade. Ah, que joia. E quais são as etapas do processo, Jean? Legal. Quanto tempo leva esse processo? Sim, o processo, a gente gosta de dividir o processo em 3 etapas. A primeira etapa é a validação do diploma, é onde uma empresa americana, né, autorizado pelo Estado, que vai receber os documentos de faculdade, o registro no Corém, e vai verificar se aquele diploma daquele profissional é aceito aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas têm essa preocupação, será que meu diploma vai ser aceito? É, a Se a faculdade no Brasil ela é aceita pelo MEC, com certeza ela vai ser aceita aqui, porque a carga horária que as pessoas estudam no Brasil, o enfermeiro estuda no Brasil, é muito maior, superior do que a carga horária do americano. Então, a gente nunca teve problema de não aceitar. Então, a primeira etapa é a validação do diploma em si. A segunda etapa é a aplicação da licença, né? Onde o enfermeiro, depois do diploma validado, ele vai aplicar para a licença em um estado americano e ele vai ter que fazer uma prova de enfermagem. Essa prova chama NCLEX. O NCLEX é uma prova que qualquer enfermeiro formado nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, ele tem que fazer para poder conseguir a licença de enfermagem. A gente compara muito essa prova com a OAB no Brasil, né? O advogado ele tem que passar na prova da OAB para exercer o direito. Aqui é da mesma forma. E a terceira etapa do processo, né, para quem não tem um visto de trabalho, né, para quem não mora aqui nos Estados Unidos e tudo mais, é o processo migratório, onde ele vai fazer uma aplicação para uma empresa, um sponsor, né, que é o empregador, que vai patrocinar o visto migratório, e aí a equipe do sponsor entra com o visto migratório para poder ele chegar aqui, ter uma permissão de trabalhar e começar a trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? Lógico que dentro dessas 3 etapas tem várias outras etapas, documentação e tudo mais, mas de um modo geral a gente gosta de dividir em 3 etapas para ficar mais claro para todo mundo aí como que é dividido o processo. Tu falou aí do NCLEX, eu achei que o enfermeiro americano não precisasse fazer a prova, então ele precisa fazer a Precisa, prova também. precisa. Todo enfermeiro aqui, formado aqui, fora de qualquer lugar,
tem que fazer a Uniclex para conseguir E a ele prova tem que do fazer diploma. essa prova periodicamente ou não? É só Não, para é iniciar uma na vez. carreira? É uma vez só que faz. Fez, Ah, passou, não precisa de fazer mais nada. É mesmo, mais para poder nivelar, ver se a certo. pessoa teve aquele conhecimento e tudo mais e tal. Uhum. Inclusive, a Uniclex ele teve uma mudança agora em maio. A prova, né, ela foi reformulada. Eles identificaram que muitos enfermeiros recém-formados estavam cometendo alguns erros que poderia ter sido evitado se tivesse cobrado no Na NCLEX. Então, o graduação. NCLEX ele está um pouco mais analisando mais o senso crítico, né, de decisão do enfermeiro, né? Ele dá um estudo de caso para ele poder ver, estudar ali, e tem várias questões envolvidas, né, para poder dar a resposta mais correta. Às vezes todas as respostas correta, mas qual que é a mais correta, né? Então Uhum. ficou um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Mas E assim, tu tem que sabes me dizer passar. mais ou menos quantas questões são durante essa prova? O NCLEX, ele vai responder no mínimo 65 questões e no máximo 135 questões, né? Então, o NCLEX, por que o mínimo e o máximo? Porque o NCLEX, eu gosto de falar que ele é uma prova inteligente. À medida que você vai respondendo e você vai acertando, o computador vai te passando com questões mais difíceis. Se você erra, ele manda uma mais fácil. Se você erra, ele manda uma mais fácil. Acerta, manda uma mais difícil. Quando chega no mínimo de questão que a prova exige, se o computador tiver 100% de certeza que você está aprovada, ele simplesmente fecha a tela e pronto. Aí você tem que aguardar o resultado. Se ele tiver 100% de certeza que está mandando questão fácil e você não está acertando, ele também pode fechar a tela e aí você sabe os resultados 2, 3 dias depois. Se caso ele não tiver 100% de certeza, ele vai te mandando mais questões, ou até acabar o tempo, né, que são 4 horas, são 5 horas de prova, ou 135 questões. Era isso que eu ia te perguntar, o tempo de prova. Então é 5 horas de prova. 5 horas E essa de prova. prova a pessoa faz aonde? O enfermeiro faz aonde? Para quem Aqui no Brasil, por exemplo. Para quem está no Brasil, ela pode ser feita em São Paulo, né? Só existe um centro no Brasil que fica em São Paulo, capital, aonde a pessoa tem que fazer o agendamento, ir lá e fazer a prova. Como eu falei, a prova é feita no computador, mas tem que ser feita no local lá aonde vai fazer, onde eles têm as questões, pessoas analisando. Se você não está pulando e nem nada, não pode ser feito em casa. Ah, certo. Tinha uma pessoa que passou, acho que a Tatiana tinha feito essa mesma pergunta e aí tu já respondeu. E tem outros locais também no mundo, né? E tem prova, tem como fazer na Austrália, tem como fazer no Japão, Taiwan. Aqui nos Estados Unidos, como até o enfermeiro informa que tem vários locais, só pode vir aqui nos Estados Unidos fazer, então tem espalhado aí centros no mundo inteiro. Certo. Qual o custo médio do processo? Uma coisa que eu não te respondi sobre o tempo, né, que leva o processo, né? Ah, é Então, mesmo o tempo? processo ele pode, como ele envolve essas 3 etapas, não existe um tempo exato, porque depende muito, depende se a pessoa já tem um inglês avançado, depende se ela já está se preparando para o NCLEX, mas a média que a gente tem aí é entre 1 ano e meio a 2 anos para concluir todo o processo até o processo migratório, né? No nosso caso, por exemplo, foram 1 ano e 8 meses, né? No caso da minha esposa, que ela demorou 1 ano e 8 meses para concluir o processo. Poderia ter concluído antes, mas ela ficou praticamente 6 meses só na parte de para estudar para o NCLEX e depois foi para poder estudar mais 4 meses focada no inglês, né? Então, tem gente que conseguiu, a gente tem uma cliente, né, que conseguiu. Eu não conheço ninguém que conseguiu um tempo mais rápido que ela conseguiu. Desde a validação do diploma até chegar aqui nos Estados Unidos foram 1 ano e 2 meses, né? Então, mas ela já estava se preparando antes, né? Ela já tinha uma base de inglês, já estava estudando para o NCLEX, né? Porque tem gente que deixa para estudar depois que já está quase pronto para poder fazer, né? Quando a documentação já está pronta, deixa para poder estudar, mas a média é entre 1 ano e meio a 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Então o pessoal tem tempo para se programar, né? É, Então quem tem interesse já sabe que nós estamos na metade de 2023 para ir em 2000 e final de 2024, início de 2025 já é uma época que já dá para começar, né? Que é de um é, ano e meio a 2 anos. inclusive, a
gente recebe também muita pergunta. Ah, ainda estou na faculdade, vou formar no final do ano, vou formar daqui 6 meses e tal. Já começa a antecipar estudo do inglês, né? Não espera para poder começar a estudar o inglês e o NCLEX, depois de formar, depois de iniciar o processo. Já começa já a antecipar, né, e tudo mais, para quando chegar o momento de você fazer, já estar preparado. Então, isso é uma coisa mais fácil, mais rápido, né? Em relação ao custo, varia também da quantidade de vezes que a pessoa vai fazer uma prova. Vamos colocar que ela passa de primeira no inglês, que ela passa de primeira no NCLEX. Ela vai gastar em torno de 1.000 a US$ 1.200, né, durante o processo. Lógico que ela não precisa de ter esse dinheiro para iniciar, né? Como o processo demora é, sei lá, 2 anos, ele vai ser dividido em etapas, né? Então, cada tempo que passa, então, primeiro vai ter o curso de validação do diploma, tem as taxas do órgão americano, fez e tudo mais, aí a aplicação da licença, aí depois mais 3, 4 meses, aí a prova do NCLEX, passou, sei lá, 4 meses depois, o inglês, e assim sucessivamente até concluir o processo. Uhum. Fazendo o processo de validação do diploma e obtendo a licença, como achar o empregador? Muita gente tem essa dúvida, né? Tá, eu fiz todo o processo e agora? Como que eu vou achar a empresa que vai me contratar? Nós temos parceria com hospitais e com agências de recrutamento, né? Então, nem sempre o sponsor, o empregador, é um hospital. Às vezes pode ser uma agência de recrutamento que ele faz o intermédio entre o hospital, uma clínica, depende, né? Então, a gente tem a parceria. Então, se a pessoa já passou no NCLEX, já está preparada para poder fazer uma entrevista em inglês, é só entrar em contato com a gente, né? No nosso site a gente tem lá o link para sponsorship para enfermeiro. É uma assessoria totalmente de graça. Então a gente só entrar, fazer o preenchimento do formulário e enviar o currículo que a gente encaminha para os empregadores, né? Tem empregador que necessita que tenha pelo menos 1 ano de experiência, tem empregador que exige 2 anos de experiência, tem empregador que limita a área de experiência do enfermeiro. Eu só aceito UTI, emergência, ou clínica médica cirúrgica, né? Tem empregador que aceita pessoal da obstetrícia, pediatria, tem outros que não, né? Então, a gente faz uma pré-análise aí de acordo com a experiência e a gente faz a aplicação e o empregador entra em contato, né? Aí passa pelo processo de recrutamento como se estivesse no Brasil, né? Entrevista com o RH, depois uma entrevista técnica para entender a experiência, né? Se caso for aprovado, aí eles dão uma carta de trabalho. Se for aceito essa oferta de trabalho, aí a equipe de imigração, advogado de imigração, já entra com o processo do enfermeiro para o processo migratório. E aí, essa entrevista, a pessoa continua aqui no Brasil e faz essa entrevista online, é isso? Sim, tudo online, né? Ou às vezes pelo telefone, ou às vezes faz um Zoom, um meeting, né? Às vezes faz uma conferência assim. E aí é tudo 100% online, faz tudo no Brasil. Não tem necessidade de vir aqui para poder fazer nada no processo, né? Tem gente que chegou aqui nos Estados Unidos como enfermeira e nunca nem tinha pisado aqui nos Estados Unidos antes. Fez tudo no Brasil, prova, inglês, NCLEX, entrevista com o sponsor, fez todo o processo, fez a entrevista migratória no Brasil e depois chegou aqui só para poder trabalhar. Certo. Como que funciona essa parte do processo migratório? Tá. Existe dois tipos de processo. Existe o processo que eles chamam de ajuste de status, é para quem já mora nos Estados Unidos com um visto válido, né? Ou tá como estudante, ou tá como um, sei lá, au pair, ou tá com algum visto que permite a pessoa estar legal aqui nos Estados Unidos, né? Então, existe esse mudança, né? Chamando de mudança de status, onde ele vai mudar o status de um visto de não imigrante para um visto de imigrante, né? E existe o processo consular, que é para quem está fora dos Estados Unidos, aonde vai fazer toda a aplicação no país de origem e de onde a pessoa reside, na verdade. E aí, quando ela tiver já com tudo aprovado,
marca uma entrevista no consulado, no Brasil, o único consulado americano que faz é no consulado do Rio de Janeiro, Uhum. né? Então a pessoa tem que ir lá, faz uma entrevista, leva a documentação, eles vão olhar e vão dar o visto como aprovado. E aí, quando a pessoa chegar aqui nos Estados Unidos, já vai chegar como um residente permanente. Uhum. Ah, posso levar a minha família? Pode, pode. Só que tem algumas regras, né? Então, quem que entra, né, no visto? É o cônjuge, tem que ser casado no civil, não pode ser união estável, e Hum, filhos solteiros de até 21 anos. Se tem filho acima de 21, completou 21, não entra mais no processo, né? Então, pode sim, mas tem que atender essas regras aí. certo. Qual a média salarial? Até já vi algumas pessoas aqui no comentário, nos comentários perguntando qual é a média salarial do enfermeiro nos Estados A Unidos? média, a gente coloca uma média de 30 a 45 dólares a hora. Mas depende de qual estado e a cidade que a pessoa vai trabalhar, qual setor que ela vai trabalhar, quanto tempo de experiência ela tem, se essa experiência foi aceita aqui, né? Então depende muito tem essas regras aí, mas varia entre 30 a 45 dólares a hora. E o enfermeiro trabalha em média quantas horas no mês? Geralmente Ué, aqui quantas horas semanais? eles já estipulam por padrão um contrato de 36 horas semanais, podendo ser plantões de 8, 10 ou 12 horas. 12 horas é o mais comum, né? E aí o enfermeiro que monta a sua escala, fala que dia que ele vai trabalhar, às vezes ele pode trabalhar segunda, terça e quarta e folgar o resto da semana, né? Então, ele que monta essa escala de trabalho. Mas nada impede dele trabalhar mais, né? Como aqui o salário ele é por hora, o enfermeiro, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, né? Aqui também não tem essas regras de trabalhista, né? Se trabalhou 12 horas, tem que folgar 36, não existe isso, mas o enfermeiro ele é responsável por aquilo que ele assume Uhum. a fazer, né? Se ele quiser trabalhar 7 dias na semana, plantão de 12 horas, ele pode trabalhar 7 dias na semana, plantão de 12 horas, só que ele vai ser responsável por aquilo que, se ele cometer algum erro, alguma coisa nesse sentido. Mas, por padrão, os contratos são de 36 horas semanais. Porque aqui no Brasil o pessoal trabalha muito em dois empregos, né? E aí, então, se eu fui contratada por uma empresa para trabalhar no hospital, então eu vou trabalhar 36 horas semanais, vou fazer 3 plantões. Se eu quiser, eu posso estar em, vamos supor, trabalhar numa casa de repouso, fazer mais 2 plantões numa semana, ou não, desde que eu esteja vinculada com essa empresa, eu tenho que ficar aquele período X, contrato que foi feito de 3 anos, de 5 anos, só trabalhando para aquela empresa. Quando você assina um contrato, né, aqui não existe CLT. Você assina um contrato de trabalho. Depende do contrato. Tem contrato que deixa você ser flexível, tem contrato que não. Mas por que não tem essa necessidade de você trabalhar em dois empregos? Porque naquele mesma unidade de saúde onde você está trabalhando, vai ter necessidade de você em outros dias, né? Então, ao invés de você estar em dois locais diferentes, remanejando horários diferentes, você trabalha no mesmo local e pega plantão extra, né? Então, a minha esposa, por exemplo, ela tem um plantão dela padrão de 3 vezes na semana. Aí, um dia que às vezes ela quer, não, esse dia surgiu aqui um plantão extra. Às vezes eles ligam um dia antes ou 2 dias antes. Olha, eu tenho uma vaga para tal dia. Se ela tiver de folga, tiver descansar, ela vai lá e Ela pode pega, ir. não tem essa necessidade de ter outros trabalhos, né? Porque aqui no Brasil tem, não pode mais que 40 horas semanais ou 44 horas semanais, né? Então aí, no caso aí nos Estados Unidos não tem, né? Se a pessoa estiver bem, ela pode ir É, na mesma empresa. justamente. Existe algum estado que possui uma demanda maior de enfermeiros? Não. Aqui, lógico que quanto maior a cidade, mais oportunidade vai ter, como no Brasil, né? Mas cidades pequenas também têm a necessidade de profissionais da saúde, vai ter uma clínica, vai ter uma casa de repouso, vai ter um hospital, né? Então, existe sim qualquer local aqui nos Estados Unidos. Não existe um estado que tenha a maior demanda.
qualquer local que você for, seja cidade grande ou pequena, vai ter necessidade do enfermeiro, sim. E quais os serviços a BNA oferece? Legal, então Eu tenho vamos certeza que tem lá. várias pessoas aqui que estão curiosas, estão querendo saber. Então vamos lá. Então, a gente é uma empresa completa que a gente tem vários serviços. Então, o nosso serviço, que é o carro-chefe, são as nossas assessorias. O que que é a assessoria? A assessoria é onde nós fazemos toda a parte burocrática do processo do enfermeiro. Preenchimento de formulário, organização dos documentos, aplicação, te deixa tudo pronto para o enfermeiro encaminhar a documentação para a faculdade ou encaminhar o documento para o Corém, e a gente tem assessoria para qualquer etapa do processo, né? Então, a gente tem uma assessoria para validação do diploma, a gente tem assessoria para aplicação da licença, a gente tem assessoria para transferência de licença entre estados, caso o enfermeiro já chegue aqui nos Estados Unidos e quer transferir de um estado para o outro. Então, qualquer etapa do processo a gente consegue ajudar. A gente tem o nosso serviço de consultoria, né? Já eu não sei se esse é o melhor momento de iniciar o processo, porque é um projeto familiar, É. né? Às vezes precisa de um planejamento maior. Quer entender mais sobre o processo? Então, a gente tem uma consulta de 2 horas comigo, onde eu faço toda a apresentação do processo, faço um planejamento com base no perfil do enfermeiro, se tem inglês ou não, né, em qual estado que ele quer trabalhar, qual estado que ele quer morar. Então, a gente faz todo esse planejamento. Também a consulta serve para quem iniciou o processo por conta própria, está com alguma dúvida pontual, quer resolver um determinado problema. Então, a gente tem essas 2 horas dedicado. Todos os nossos serviços são individuais, né? A gente não coloca todo mundo no Zoom, não explica como fazer, a gente faz o serviço de cada um. E também a gente tem também parcerias com empresas de tradução de documentos que já oferece desconto, né, nas traduções de documentos. Todos os documentos em português têm que ser traduzidos para a versão em inglês. Então a gente tem a parceria e a gente também tem esse encaminhamento, né, que é o nosso programa sponsorship, que é o encaminhamento do enfermeiro já pronto, já para as agências de recrutamento, né? Então a gente tem aí uma série de serviços aí para quem quer iniciar essa jornada. Uma outra, uma outra pergunta que me surgiu aqui, uma outra curiosidade. Quando o enfermeiro ele vai assinar o contrato com a empresa, né, com o sponsor, geralmente é o quê? 3 anos, 5 anos? Não, o contrato varia de 2 anos e meio a 3 anos, né? 3 anos. Tem empresa que oferece um pouco mais, mas varia isso, 2 e meio a 3 anos. Depois que finaliza esse contrato, o enfermeiro ele está livre para continuar nos Estados Unidos e procurar a empresa que ele resolver, que para ele fica melhor, ou ele tem que retornar para o Brasil? Como é que funciona? Não. Quando o enfermeiro ele chega aqui, ele já chega com o green card, né, que é a residência permanência. O contrato de trabalho dele não está vinculado ao visto. Então, se acabar o contrato de trabalho dele, né, completou os 2, 3 anos ali, ele pode ir para qualquer lugar. Ele já é residente, já tem a permissão de trabalho, então não tem que notificar nada. Acabou o contrato, então ele vai e muda de cidade ou ele muda de estado, né? Que é que geralmente as pessoas, ou até mesmo continua na mesma empresa, né? Aí já faz um contrato internamente ou diretamente com o hospital, né? Então isso depende muito, mas o contrato de trabalho sponsor não está vinculado ao visto. Ao Então visto. acabou, ele continua aqui. Certo. Quantos enfermeiros a BNA já ajudou? Legal. Então, nesse mês passado, a gente completou 300 enfermeiros, né, nesses 2 anos de jornada. Então, a gente tem enfermeiros que já estão aqui trabalhando, né, tem enfermeiros que estão no processo migratório quase chegando, outros estão iniciando, outros estão estudando para o NCLEX, para o inglês. Então, tem qualquer etapa do processo aí, mas nós já completamos aí 300 enfermeiros que a gente vem ajudando aí durante todo esse processo. 300 enfermeiros nos Estados Unidos que passaram pela tua empresa, né? E devem existir outras também. Então deve ter muito enfermeiro brasileiro aí nos Estados Unidos. Sim, hoje está muito mais fácil as informações. Hoje tem muito enfermeiro que posta conteúdo, que fala sobre a enfermagem e tudo mais e tal. E isso acaba incentivando os outros enfermeiros a vir, né? Então as pessoas até acham,
surgiu agora a necessidade de enfermeiro nos Estados Unidos. Não, essa necessidade de enfermeiro já tem há muito tempo. Eu gosto de contar para todo mundo como que a gente descobriu essa necessidade de enfermeiro aqui. Foi em 2015 e uma palestra de uma enfermeira que foi na faculdade da minha esposa falar sobre a enfermagem e tudo mais. Na época, ela não tinha o inglês, não tinha nem pretensão nenhuma. A gente foi nessa palestra, eu participei também para poder entender. E lá nessa época, ela já falava dessa necessidade. Então, não é de agora, né? Muita gente, será que o ano que vem vai ter necessidade de enfermeira? Até 2030 eles estão planejando ter mais 30% do quadro de enfermagem. Isso não vai acabar tão cedo, Vai né? acabar. E para quem também, só para poder animar o pessoal, a enfermagem e a fisioterapia são os dois cursos que o governo americano, né, são as duas formações que o governo americano facilita a entrada desses profissionais estrangeiros aqui, né? Para ter uma ideia, se vai contratar, por exemplo, um engenheiro ou um profissional de TI, a empresa americana ela tem que provar para o governo que ela não está tirando uma vaga de um cidadão ou um residente, né? Como a enfermagem e a fisioterapia são duas profissões que já sabem dessa demanda, eles não têm que provar nada, já vem, porque a demanda eles já sabem que tem, então eles meio que passam algumas etapas do processo à frente, né? Eles meio que encurtam o processo migratório só por ser enfermeiro e por ser fisioterapeuta. Então, assim, isso não é de agora, isso vai ser os bons E anos aí. em 2030, outros enfermeiros vão se aposentar e vão surgir outras E vão mais surgindo vagas outros, e novas justamente. tecnologias vão surgir, também vão surgir mais vagas ainda para enfermeiros, então nunca para, né? Nunca Nunca para. para. A população vai ficar cada vez vivendo mais, vai surgindo mais unidades de saúde, mais hospitais, mais casas de repouso e tudo mais. Os enfermeiros aposentando, então isso é uma bola de neve, né? Não adianta. É, e para quem tiver interesse, para entrar em contato com a tua empresa, como é que faz? Então vamos lá. Para quem tem interesse em contratar o serviço e saber mais sobre o processo, né? Então, tem o nosso site www.braziliannurseabroad.com.br ou entra no nosso Instagram, tem o link na bio, né? Tem todas as informações lá. Lá tem muito conteúdo de graça que fala sobre a enfermagem, fala sobre o processo em si, fala sobre a prova de enfermagem, né? O NCLEX, fala sobre as provas de inglês e tudo mais. Então, nosso site não é um site só institucional, mas tem muitas informações lá. E lá também vai ter a parte de contratação dos serviços, né? A gente tem, com todos esses serviços que eu comentei, do sponsorship, da consultoria, da assessoria, nós temos a abinha lá de serviços, né? É só entrar, tem todas as informações lá, preenche o formulário de inscrição e aí eu entro em contato com o enfermeiro aí para poder a gente está fechando aí para poder iniciar o processo deles, ou a gente agendar essa consulta aí para poder estar explicando e fazendo essa apresentação aí. O pessoal está colocando aqui o que quer. Eu vou ler aqui os comentários para te responder aqui as perguntas do pessoal. Peraí, Vamos deixa eu lá. ver. Ahn, deixa eu ver quem perguntou aqui. Existe uma idade máxima para tentar a validação e conseguir trabalhar? A Tatiana perguntou, mas isso tu já respondeu, né, Não tem, anteriormente, né? não tem. Não existe idade. Não. Pensa para expandir para outros países? A Carla está perguntando. É, Exemplo, auxiliar para validação em outros países? na época, Reino Unido, ela colocou. na época a gente sabia o processo da Austrália. Quando a minha esposa iniciou o processo, a gente morava na Austrália e estava fazendo o processo lá também. Só Uhum. que a gente resolveu focar apenas em um país, porque documentação muda, procedimento muda. Inclusive na Austrália, antigamente era você fazia um curso
era mais fácil, hoje tem que fazer a prova. São duas provas, uma prova teórica e uma prova prática. Então, a gente não consegue acompanhar dos outros países, infelizmente, né? Como a gente está envolvido com a enfermagem só nos Estados Unidos, a gente se especializou somente nos Estados Unidos, a gente não tem intenção, por enquanto, né, de expandir para outros países. E quem sabe no futuro. E já é bastante coisa, né, É muita Jean? coisa. A outra, a Elise perguntou: existe alguma possibilidade de iniciar algum serviço como enfermeira para aprender o inglês como se fosse um contrato temporário, um intercâmbio? Dá para fazer intercâmbio para ver se a pessoa vai se adaptar? Na verdade, não existe o intercâmbio de enfermeiro. O que existe aqui, que a gente tem alguns clientes que conseguiram, só que elas já tinham a permissão de trabalhar, elas com o diploma de enfermagem, elas, antes de receber a licença de enfermagem, elas conseguiram um cargo de auxiliar de enfermagem, mas não faz nada que o enfermeiro faz, né? Mais para poder estar ali no hospital, envolvendo com o processo, procedimentos e tudo mais. Inclusive, a gente tem clientes que era auxiliar de enfermagem, tinha permissão de trabalhar, já morava nos Estados Unidos, e aí fez o processo e o próprio hospital contratou ela para ser enfermeira, né? Quando ela conseguiu a licença, ela já foi contratada, mas não existe nenhum intercâmbio. O enfermeiro não pode de forma alguma. São duas coisas, né? Primeiro, não pode trabalhar aqui sem permissão de trabalho, né? Não pode vir como estudante e trabalhar porque não tem permissão de trabalho. E segundo, não pode trabalhar sem a licença, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas se a pessoa já mora aqui, já tem a permissão de trabalho, ela consegue fazer um cursinho lá de auxiliar de enfermagem só para poder já estar interagindo ali, melhorar o inglês e tudo mais. Uhum. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ter mestrado e doutorado traz algum diferencial? Traz um diferencial se a pessoa quiser seguir uma carreira acadêmica aqui. Então, quer fazer um curso de anestesista, alguma coisa, se aproveitar, né? Traz sim esse diferencial. Mas para a validação do diploma, eu até falo, se tem mestrado, se tem doutorado, não fala que tem, não manda essa documentação, porque vai ser um documento a mais que tem que ser enviado, mais uma parte burocrática que não vai acrescentar em nada, porque só a graduação já tem a carga horária suficiente que eles precisam para poder validar o diploma e reconhecer como bacharel. Mas se quiser seguir uma carreira acadêmica e tudo mais, aí existe sim empresas que fazem, ou até mesmo universidades que fazem a validação do diploma do mestrado e doutorado para a pessoa seguir uma carreira acadêmica ou fazer um outro curso equivalente. Certo. Vamos ver aqui. Dá para levar a família? A Tatiana está perguntando. Dá para levar a família? É complicado imigrar com os filhos e o marido? Não, o processo ele o trabalho em si do advogado de imigração ele vai ser um só porque o processo é da família inteira, né? Geralmente os hospitais, né, os sponsors, eles pagam as taxas migratórias somente do enfermeiro, mas o advogado é para a família inteira e cada Uhum. dependente tem que pagar. Como eu disse anteriormente, a família se limita a cônjuge, que tem que ser casado no civil e filhos solteiros de até 21 anos. Então, isso já é transparente. Quando o advogado vai entrar com o processo, já fala, me manda a documentação da família inteira, que aí eles já vão entrar com o processo. É um processo para todos. Ok. Vamos ver aqui. A prova é feita em território americano? Não, pode ser feito no Brasil. Brasil. Mas é em inglês, a prova é em inglês, tá, gente? Não é porque faz no Brasil que vai fazer a prova em português. Pode ser feita no Brasil, mas é em inglês a prova. Quanto gastamos aproximadamente em todo o processo? De 1.000 a 1.200, US$ 1.300, vai depender de qual a prova de inglês que vai fazer. Tem prova de inglês que custa US$ 200, tem prova de inglês que custa US$ 500, então vai depender de qual que é a prova que vai fazer. Também tem que levar em consideração, por exemplo, se a pessoa mora, sei lá, no norte, nordeste, ela tem que viajar de avião para São Paulo para fazer ter um curso de viagens e tudo mais. Se vai fazer uma vez a prova, né? Se vai fazer duas vezes a prova, né? Mas varia de 1.000 a US$ 1.200 aí, é uma média. Em torno de
R$ 5.000, né? Para o pessoal ter aproximadamente. Uhum. Isso. R$ 5.500. A sua empresa trabalha com preparação para o NCLEX? Não, a gente não se especializou isso porque é uma área específica, mas a gente tem um guia do Aniclex que é só para auxiliar, né, na questão dos estudos, né, como que é o Aniclex e tudo mais, mas a gente não tem nenhuma preparação para Aniclex e nem para inglês. Eu vi também na internet que já tem os livros de NCLEX, né, com as questões, né? Então a pessoa Sim, pode estar adquirindo esse livro e estar estudando por ele, sim. né? Tem, para quem quer começar a entender o NCLEX em si, tem vários canais no YouTube de enfermeiras americanas que falam sobre o NCLEX, né? Então isso já vai aumentando o vocabulário, a pessoa já vai entendendo como que são as questões. Existe pro, sites que simulam o NCLEX, né? Que tem bancos de questões do Ah, NCLEX. Você paga uma mensalidade, você contrata o serviço lá por 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, e ele meio que simula o NCLEX. Tem mais de 2.000 questões, até o layout é bem parecido com a prova em si. Né? Tem como você contabilizar tempo, à medida que você vai respondendo, ele vai te dando ali um explicativo ali das questões, né? Então, para quem entra no nosso guia do Aniclex, lá tem várias materiais de estudo. Tem gente que gosta de livro, né? Tem gente que gosta de rabiscar e tudo mais. Tem gente que já é mão na massa, gosta de estar fazendo as questões, os simulados e tal. Então, entra lá no nosso site, tem um guia do Aniclex lá, tem esses materiais de estudos lá também. bem interessante. Quanto tempo leva para fazer a tradução juramentada? E qual a média do valor? Tá, a tradução juramentada, ela varia de 3 a 5 dias úteis, é bem Ah, rápido, bem né? Isso vai rápido. depender da quantidade de documentação, mas basicamente o que precisa traduzir? O diploma, o histórico da graduação, a carteirinha do Corém, uma certidão negativa do Corém, né, para provar que a pessoa nunca teve Uhum. o processo ético administrativo, né? Dependendo da empresa que ela faz a validação, ela tem que mandar também um certificado de conclusão do ensino médio, né? Então, basicamente, são esses documentos iniciais aí para poder fazer a tradução, né? Para quem quiser também fazer a tradução, lá na parte de serviços, tem lá o link tradução juramentada, só entrar lá no site, faz o upload dos arquivos, preenche o formulário, a nossa equipe vai gerar o orçamento e mandar. O valor também varia da quantidade de documentos, mas os documentos iniciais para poder fazer a validação varia entre R$ 400 e R$ 500, todos esses documentos traduzidos, né? Que vai ser utilizados também no processo migratório, né? No processo migratório também tem que mandar diploma traduzido, né? Esses documentos aí tem que ser enviados, então aproveita também tanto na validação quanto no processo migratório. Certo. Tem sponsor para New Grade? Em quais Recém-formado. estados? New grades são os Ah, New Grade. recém-formados. Tem, tá? São poucos, porque o sponsor aqui, ele quer um enfermeiro que já tem uma experiência de pelo menos 1 ano ou 2 anos. Então, por exemplo, como eu falei, o processo ele pode demorar de 1 ano e meio a 2 anos. Então, não saia da faculdade e fica sem trabalhar durante esse período. Vai começa começa a fazer pelo menos um trabalho voluntário. Tem sponsor que aceita o trabalho voluntário como uma experiência, né? Então, Certo. sai da faculdade, a gente sabe dessa dificuldade, né, do enfermeiro no Brasil entrar no mercado de trabalho, tudo mais, tem pouca vaga para muito enfermeiro. Então, vai fazer um trabalho voluntário e tudo mais, não fica só esse processo, só fazendo a parte burocrática e estudando, né? Vai trabalhar, porque quando você for procurar um empregador, fala desse tempo de experiência que você tinha, que aí sim eles vai ter mais chance. Mas tem sim, alguns contratam sim recém-formados, mas se você tiver um pouco de experiência, vai ter mais oportunidade. Uhum. Qual a média salarial do enfermeiro? A Ana está perguntando, né? Você também já falou, né? Que é a média de 35 a US$ 45 A a hora. hora. Eu ouvi também já algumas pessoas
falando até em US$ 50. Aí Sim, também? tem enfermeiro aqui que ganha 70, Hum, 80, 120, né? Então, assim, não é comum para quando a pessoa acaba de chegar aqui nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, por conta da pandemia, existe uma categoria de enfermeiros que eles chamam de travel nurse, que são enfermeiros que residem em uma determinada cidade e pegam contrato temporários para pagar fogo em alguma determinada cidade ou estado. uhum. Esses trabalhadores travel nurses, os enfermeiros que eles chamam de enfermeiros de viagem, eles ganham mais, só que também todas as despesas por conta dele, hotel, né, passagens e tudo mais e tal. Isso depende também de onde você vai trabalhar. Às vezes, por exemplo, se você chega aqui, tem 10 anos de experiência e o seu empregador não reconheceu a sua experiência no Brasil. Aí você chegou aqui, trabalhou seus 3 anos e vai procurar um emprego. Pode ser que o hospital, o próximo hospital que você vai trabalhar, reconheça os seus 10 anos de experiência, então vai te dar um salário um pouco maior, né? Então, sim, tem enfermeiros que ganham 120, 130, não é comum, mas para quem acaba de chegar aqui, a média está entre 35 a US$ 45 a hora. Óbvio também que vai depender da cidade onde a pessoa vai trabalhar. Se ela vai trabalhar em Los Angeles, que é uma das cidades mais caras aqui, US$ 45 a hora, ela vai passar fome lá. Então vai ter Uhum. um salário que vai ser compatível com o custo de vida da cidade. Nova York também é um estado que é caro, né? O custo de vida é alto, né? Então vai ser compatível com o custo de vida. Certo. Então, depois que acaba o processo, aquele período do sponsor de 3 anos, 2 anos e meio, ele também pode correr atrás de um outro que pague um pouco mais também. Pode. Não precisa Isso é ficar preso, né? comum. Isso é comum. Aqui existe uma rotatividade muito alta de enfermeiros. É, O enfermeiro ele trabalhou 2 anos. Aqui, até o enfermeiro residente, cidadão aqui, que formou aqui nos Estados Unidos, ele tem um contrato de 2 anos, cumpriu aquele contrato. Se ele não vê a melhora, se tem um hospital do lado ali, que paga US$ 5 a mais, ele vai mudar. Eles não têm um amor, né, de ficar a vida inteira num local. Então, é bem comum isso daí. Vamos ver se ainda tem mais alguma pergunta aqui. Sem experiência é possível? Tu já respondeu, né? É E possível. tem alguns locais que aceitam, né? Sim. Aí ela também está perguntando, a Enf Militar. Não sei se já falaram sobre isso. Cheguei agora na live. Ah, tá. Nós já falamos, né? Miami, é possível? A Tatiana está perguntando. Qualquer cidade é possível, né? Não tem essa limitação de cidade, estado aqui não. Paguei a consultoria, mas não entraram mais em contato comigo depois que o Marlon saiu. Não sei quem é Marlon. Bom, se for cliente nosso, Sirlene Felizete. bom, se for cliente nosso, tá? É só entrar em contato com a gente e que a gente resolve. Eu não sei quem que é. Não? Então entre em contato, Sirlene. Ali com o pessoal. Se for dessa empresa, né? Porque pode ser que tenha sido de outra empresa, né? Pelo menos Vocês indicam. tô vendo aqui. Bom, Sirlene, me desculpa, mas eu não tenho nenhuma cliente com o nome de Sirlene, tá? Eu tenho controle de todos os nossos clientes, então provavelmente você deve ter fechado com alguém aí que não seja BNA. Vocês indicam ou dispõem de cursos de inglês também? A gente tem uma parceria com uma escola de inglês que fica localizada no Rio de Janeiro, que tem professores nativos que dão aulas online. E essa escola até disponibiliza desconto, né, 30% de desconto para quem entrar em contato com eles e falar que foi indicação da BNA. Então, no nosso site também, no menu, tem imersão em inglês. É só clicar e entrar lá em contato com a equipe do pessoal lá. Eles vão estar falando sobre o plano deles e tudo mais. Mas é uma parceria, né? A gente não disponibiliza nenhum curso de inglês. Vamos ver se tem mais alguma. Quais as maiores dificuldades que você sente ao morar nos Estados Unidos? Olha, foi até interessante falar sobre isso, porque eu até estava planejando em fazer uma live sobre as dificuldades de um imigrante aqui, né? Hoje,
com esse boom de enfermeiros vindo para cá e tudo mais, o que as pessoas postam no Instagram, elas só postam as coisas boas. Então as pessoas acham que vai chegar aqui, vai ser mil maravilhas e tudo mais, e acabam que esquece das coisas ruins que também que o imigrante ele tem, né? A saudade da família, é, tem pessoas que são apegadas a pai, mãe, chega aqui, não consegue, quer voltar, a dificuldade do idioma, as coisas são completamente diferentes. Tem gente que tem 20 anos de experiência no Brasil, chega aqui e fica com cara de recém-formada, porque são equipamentos novos, é tudo muito novo, né? Procedimentos novos, né? Então, existe vários problemas. Eu já ter morado na Austrália e sair da Austrália e ter vindo para cá, eu já vim já com, a gente costuma falar com couro mais grosso, né? Então a gente não passou com, a gente já sabia o que a gente ia enfrentar. Então, praticamente 50% dos problemas que a gente enfrentaria se tivesse vindo aqui logo de cara, a gente não teve, né? Mas é saudade da família, é a questão financeira, né? As pessoas acham que vão chegar aqui num dia, no outro dia já vai começar a trabalhar, mas não, tá? Então, às vezes pode dar algum problema na questão do green card, pode demorar a chegar, o social security, que é a permissão de você trabalhar, pode demorar a chegar, pode atrasar, extraviar. Tem treinamentos que você faz, tem sponsor que dá treinamentos pagos, outros não. Então, a pessoa tem que vir com um planejamento a longo prazo, né? Ela tem que vir com uma reserva financeira. Tem gente que chega aqui e já vai comprar iPhone, que vai comprar computador e tudo mais, e acha que vai começar a trabalhar na outra semana e vai começar a ganhar em dólar e tudo mais, mas não é bem assim, né? Ainda mais quando vem com família. Então tem que ter esse planejamento, né? Vai chegar aqui, vai ter que mobiliar uma casa, você vai enfrentar problemas que você não tinha no Brasil, da questão de você chega aqui, você é meio que um ninguém, né? Ninguém te conhece, o banco não vai te dar um cartão de crédito porque você não tem histórico de pagamento de crédito aqui, você não começou a trabalhar, né? Você vai tirar alguma documentação, uma CNH, uma carteira de motorista. Você tem que ter um comprovante de endereço, às vezes você chega aqui, você está num hotel ainda. Então, são esses tipos de dificuldades que, com o tempo, é óbvio, né, elas vão se organizando. Eu costumo falar que nos 3 primeiros meses são os mais frustrantes, né? Então, a pessoa ela chega com uma expectativa e aí ela vê que não é aquilo que ela imaginava que as pessoas postam e falam na Uhum. internet, e aí ela tem que colocar o pé no chão, respirar e vai falar assim, não, essa fase vai passar e passa, Tá. né? Então, as pessoas, quando começam a trabalhar, meu Deus, eu não vou dar conta, é muito difícil, a cabeça dói, porque no Brasil você fala muito português e chega aqui é 100% em inglês, você tem que falar no trabalho, e não adianta chorar, é respirar, engolir o choro e, né, todo mundo passa, né? Todo mundo tem essas dificuldades. Então, eu acredito que a principal dificuldade é o idioma, né, o procedimento e a questão da saudade da família e tudo mais, que isso é mais a coisa sentimental que afeta também a questão do trabalho, né? Às vezes a pessoa meu Deus, eu vou desistir porque eu não estou aguentando de saudade da minha família, de comida e tudo mais e tal. Então ela tem que ter esse conhecimento aí. Eu vou fazer uma live, sim, eu já estou pensando em fazer isso, as pessoas costumam perguntar muito, né? Quais foram as dificuldades? E todo cliente nosso que chega aqui, eu costumo fazer uma live, eles falam basicamente a mesma coisa, né? É o inglês, é a adaptação e tudo mais, não vou dar conta e tal. Então eu quero preparar algo aí. Então, quem tiver interesse em saber mais, segue a gente aí que a gente vai organizar uma live para poder falar sobre isso. Ô, Jean, mas falando aí das dificuldades, né? Que o pessoal encontra, mas quando a gente se forma, que a gente sai lá da faculdade, a gente sai também com insegurança, né? Porque a gente não tem experiência nenhuma até então. A gente sai com dúvida se a gente vai conseguir o primeiro emprego ou não. E aí a gente passa pela aquela fase de teste daqueles 3 primeiros meses dentro de um hospital, ou enfim, o lugar que for. Também a gente passa por isso. Então não é só nos Estados Unidos, né?
ou em outro país. Isso também é quando a gente se forma, né? Claro que a gente tem a família que está ali por perto e tudo mais, mas a gente também passa por essas dificuldades. Mas eu vendo, assim, que hoje, escutando várias histórias, eu vejo, assim, que a maior dificuldade é a língua. Porque se tu dominar a língua, se tu tiver uma noção da língua, tu vai passar na prova, tu vai conseguir um emprego e os 3 meses vão passar. Isso é certo, É. né? Porque eu tenho passo, os 3 meses vão passar. E aí depois dos 3 meses, o que é que tem de bom? Que faz a pessoa ficar. A qualidade de vida, a questão que o enfermeiro aqui ele é valorizado, apesar de eu não ser enfermeiro, a minha esposa ela compartilha muito o que acontece dentro de hospital. É uma profissão que as pessoas são muito gratas. É, ela já chegou aqui e falou assim, nossa, hoje o enfermeiro, um paciente me perguntou de onde eu é, pelo sotaque, né? As pessoas vê que você não é americano. Perguntou para ela de onde você é e por que que você veio para cá. Ela falou, eu vim para cá por conta de uma vida melhor. Obrigado por você deixar o seu país e ter vindo para cá cuidar da gente. Então, isso é gratificante. Ela fala o quão gratificante é. Uhum. Então, tem essa flexibilidade de horários, que é onde ela pode colocar os dias que ela quer trabalhar, né? Então, eu quero trabalhar 3 dias na semana no começo dessa semana e 3 dias no final da outra semana. Ela vai ter 8 dias, 9 dias praticamente ali de folga, né? Para Uhum. poder Isso dar para é fazer uma muito bom. viagem. Então, é muito bom. Sem falar que a enfermagem ainda é uma das profissões mais respeitadas, né? E aqui até mais do que médico, tá? Então, só para poder deixar claro. Então, assim, é muito gratificante o que o país proporciona, né? O poder de compra também. A pessoa não precisa é, ser, ganhar milhões para poder conseguir comprar sua casa, não precisa é, trabalhar em 3, 4 empregos aí para poder comprar um carro bom. Então as coisas são muito acessíveis. E sem contar que a questão de segurança, né, e tudo mais. Então tem uma série de coisas aí que a gente coloca como coisa positiva, né, em Uhum. comparação. A gente não gosta muito de ficar comparando Brasil e Estados Unidos, né, são países completamente diferentes, que têm problemas completamente diferentes. Aqui não é mil maravilhas, aqui também tem problemas também, né? Mas a gente colocou na balança quando a gente foi para sair do país, né? O que que a gente queria para nossa família, e Estados Unidos era um dos países que ia proporcionar aquilo que a gente queria, né? Então, tem muita coisa boa aí para as pessoas desfrutarem aí. Em todos os lugares, né? Existem as coisas boas e as coisas ruins, né? Nenhum Realmente, lugar é perfeito, né? não existe lugar perfeito. E a vantagem de hoje em dia é que a gente pode falar com a nossa família todos os dias através de videochamada e também dos Estados Unidos aqui é 10 horas de voo, dependendo do lugar, 9, 10, 11. Então, no mesmo dia, tu estás aqui no teu país, saindo dos Estados Unidos de manhã à noite, tu estás aqui no Brasil. Então, eu acho que não é o fim do mundo, né? Dá para encarar. Hum. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. É super completo e com certeza é a melhor consultoria, só façam. A Kelly tá mandando. Aí, quer Kelly gente massa. Klein. É a melhor, é super completo e com certeza é a melhor consultoria, só façam. Vamos ver se tem mais alguma. Opa, passei aqui. Quais os melhores estados para se trabalhar, Jean? A Francine está perguntando. Olha, eu nem falo quais são os melhores estados para poder se trabalhar. Como eu falei que existe a possibilidade e a necessidade de enfermeira em qualquer estado. Então eu vou voltar a pergunta para ela. Qual estado que ela acha que vai ser melhor para a família dela? Ela busca um estado mais quente, um estado mais frio, um estado que tem belezas naturais, um Uhum, estado conservador. Então, existe aqui, cada estado eu falo que cada estado aqui é um país, porque cada estado tem uhum, sua lei, né? Apesar de ter a lei federal, existem as leis estaduais.
cada estado tem um viés político, cada estado tem suas belezas naturais diferentes, cada estado tem um clima diferente, né? Então, se a pessoa mora no Texas, e se a pessoa mora na Califórnia, se a pessoa mora em Maine, Ohio, então depende do que ela busca para ela, né? Então, quando a gente veio para cá, a gente até estava pensando em vir para os Estados Unidos, a gente listou quais eram os estados que a gente queria que se adequava a gente, né? Em questão de qualidade de vida e tudo mais. Para a gente, para nossa família, na época, a gente viu que o Texas e o estado do Colorado eram os dois estados que nos atendiam. Mas tem gente que fala, eu odeio frio, eu não vou para o Colorado. Vai para a Flórida, vai para a Califórnia, né? Então, qualquer lugar que ela for, ela vai ter oportunidade, né? Então, ela tem que ver o que é melhor para ela. A Leise está perguntando, validando o diploma, o enfermeiro ele pode fazer uma pós-graduação aí nos Estados Unidos? Na verdade, aqui não existe pós-graduação. Existe mestrado, existe doutorado, né? Então, por exemplo, existe o enfermeiro que eles chamam de nurse practitioner, que é como se fosse um médico. Ele pode prescrever, ele pode abrir um consultório, né? Que é um mestrado de 2 anos, que aí depende do que ele vai fazer, se vai ser para médico, se vai ser um nurse practitioner da família, se vai ser especialista em saúde mental e tudo mais. Existe também um enfermeiro anestesista, né? Que não existe no Brasil, que é um doutorado que faz, né? Que então ela tem que tem que aplicar, pagar, são pagos esses cursos, e aí depois de 4 anos ela recebe uma licença, né, que é uma licença de enfermeiro de nível avançado, e aí sim tem que fazer um NCLEX também específico. Para quem quer saber mais sobre a Nurse Practitioner e o enfermeiro anestesista, a gente fez só entrar no nosso Instagram, a gente tem lives com um enfermeiro que na época ele estava para formar, que ele estava explicando como que era o processo do mestrado, e uma enfermeira anestesista até brasileira, né, que trabalha no Texas, falando como que é o trabalho dela e tudo mais e tal. Então, aqui não existe pós-graduação como tem no Brasil, e nem a pós-graduação no Brasil é aceita aqui, né? Então, seria um mestrado ou um doutorado. E eu ia te perguntar aqui, acabei esquecendo. Lembrei. Depois que faz que tu tá lá com o inglês, ninguém segura, né? Faz É, mestrado, faz doutorado. justamente, né? Depois que já está com o inglês e confortável com a língua, nada segura o enfermeiro aqui, não. Aí a Kátia Santos colocou aqui que o diploma dela foi validado em menos de 2 meses. Kátia, nossa cliente também passou no NCLEX há pouco tempo, né? E logo, logo a Kátia está aqui. Tá no... Joia. Como funciona o seguro-saúde? Não tem convênio? Na verdade, aqui foi até bom ela falar seguro-saúde, porque é diferente do Brasil, que no Brasil você paga uma mensalidade de um plano de saúde. Isso. Então, aqui o seguro-saúde, a pessoa pode contratar por conta própria. Geralmente, os hospitais dão um subsídio, né? Fornece um desconto para a família. Então, por exemplo, no nosso caso, o hospital que a minha esposa trabalha, o casal paga em torno de US$ 400 por mês, né, de seguro. Uhum. Eu conheço gente que tem família com 5 pessoas, né, o casal e 3 filhos, que paga para todo mundo US$ 250 por mês, né? Então isso vai variar, né, de hospital para hospital, de benefício para benefício, né? Mas basicamente isso daí. E o seguro saúde, eles até costumam falar que é para não falir a pessoa, porque o sistema de saúde aqui não existe nada público, é tudo privado, então é como se fosse um seguro de carro, Uhum. né? Você paga para você não usar. Quando você vai usar, você vai pagar um limite ali, que é o seu prêmio, a Que partir carência. daquilo, justo. Então, a partir daquilo dali, daquele limite ali, quem que paga é a seguradora. Certo. Vamos ver se tem mais alguma. Eu acho que são essas. Já estamos aí a 1h10 de live, passa muito rápido, né? Né? Muito rápido.
rápido, né? O conteúdo bom é interessante falar, muita gente interessa, Com mas certeza. E eu até quero pedir autorização se eu posso depois deixar essa live ali no YouTube, porque eu tenho certeza que muita gente vai procurar por esse com conteúdo e aí vai certeza, poder pode depois deixar. entrar em contato contigo. Sim, com certeza, tá? Pode deixar sim. Jean, eu quero muito te agradecer, agradecer a todas as pessoas que participaram, agradecer as pessoas que enviaram perguntas, questionamentos, tá? Foi muito produtivo, foi muito bom e eu espero que o pessoal aí se entusiasme, né? E tente aí uma carreira internacional em outro país. É muito bom, é muita aprendizado, é outra cultura e não tem por que não estar investindo, né? Investindo no inglês, eu acho que quem tem interesse, eu acho que a primeira coisa a fazer é investir no inglês, né? E dar sequência depois no processo, e aí chama a BNA para auxiliar, né? Com certeza. Obrigado pelo convite, tá? Deixar um recado aí para todo mundo. Talvez hoje não seja o momento, né? As pessoas estão Uhum. vendo essa live, não sei se vai ver ela gravada depois, em que momento da vida que elas vão estar vendo, mas tomara que a gente esteja plantando uma sementinha na cabeça Isso dessas aí. pessoas, como foi plantado em 2015, que a minha esposa viu essa oportunidade, entendeu como que era mais ou menos o processo e viu essa necessidade, e 4 anos depois ela resolveu, né, seguir com o processo, e ela já está aqui há 2 anos e meio, né, e não pensa em voltar para o Brasil, não pensa em sair da profissão dela. Então, se você não acha que é o melhor momento, mas comece a estudar para o inglês, começa a focar nisso daí, né? Começa a seguir a passos curtos, né? Que você vai chegar longe, né? Eu costumo falar para todo mundo, o melhor momento para iniciar o processo era ontem, o segundo melhor momento é hoje, né? Então, não deixa para depois, né? Faça um planejamento familiar que envolve a família inteira. Então, precisar da gente, só entrar em contato aí que a gente está disposto a ajudar vocês. Tá certo, então. Muito obrigada, Jean. Obrigada a todos que participaram. E quem não assistir, pode assistir depois essa live que vai ficar gravada ali no nosso Instagram e nosso canal do YouTube. Muito obrigada. Tá, valeu, gente. Boa Tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite.